Ó, bem grande aqui, ó. Isso aqui no grego é alós. Não é assim. Alós. Mais ou menos assim. Vou levar aí. Essa palavra no grego, ela é única, porque o nosso português, eu tenho, por exemplo, palavra manga. Quantos tipos de manga você conhece? Tem um goleiro que se chamava Manga. E o quê? Um goleiro chamava Manga. Mas você é novinho, você não é do meu tempo. É a manga fruta, é a manga de camisa. Manga de candeeiro. Manga de candeeiro, é. Manga de eixo. Repara só. Repara só. Quantas palavras manga tem no português? Quem é que vai dizer qual é a definição e o projeto dessa manga na estrutura morfológica daquilo que você está lendo? Rapaz, a minha manga de camisa está muito apertada. Eu jamais vou estar me referindo a uma manga. A manga de eixo, certo? Mas, tranquilamente, alós é outro, inigualável, único. O mesmo Deus que foi o Consolador, quando Jesus falou lá no capítulo 14, 15 e 16, é o mesmo Consolador lá. A grande dificuldade que a gente tem que entender é isso. Agora abre a Bíblia, por favor. Capítulo 14 De quê? de João. Quem era o primeiro consolador aí? João 1 a 2. Capítulo 14, o verso 16. Eu rogarei ao Pai. Olha a função aqui. Quem é que está rogando? O Filho. Qual a função do Filho? E vai mandar outro. Olha a função do Espírito. Não sei se você lembra que eu falei aqui, eu venho falando aqui diversas vezes, de que não há ninguém no céu, nem o Pai, rapaz, é igual ao Filho, nem o Pai. A função específica do Filho é ser o Salvador. Pelo fato do Filho ser o Salvador, como ele e o Pai são um, o Pai também é Salvador, e o Espírito Santo também é Salvador, porque quando ele disse, olha, eu vou rogar o Pai para mandar outro no meu lugar, para fazer aquilo que eu fiz por estive com vocês. Agora, a função do Filho, desde a eternidade, certo? Agora, confere aí, Apocalipse, capítulo 13, o verso 8. O problema é de função.
cada um tem a sua função delegada pelo Pai. Lá no fim diz assim: aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ninguém morreu, só o Filho morreu. Aqui está a beleza da salvação. Jesus Cristo simplesmente provou para o universo inteiro que, como ser humano, nós podemos viver sem pecado. E como nós caímos e não podemos reverter essa situação, ele disse: eu vou pagar o preço. Eu vou pagar o preço. Se isso não comove o coração das pessoas, eu não sei mais o que a gente precisa fazer. Certo? Então, quando ele diz assim, quem era o Consolador? Cristo. Cristo sempre foi o nosso Consolador, sempre foi o nosso Salvador. Desde quando ele chegou, disse assim, quando ele disse, fez a primeira profecia da Bíblia. A primeira profecia da Bíblia diz assim: por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua, olha o pronome, a tua descendência e o seu de quem? Da mulher, certo? Descendente. Está vendo? Ele aqui já estava dizendo: eu sou descendente. Eu. Aí quando ele veio, por que Jesus ofereceu o trabalho? Não vos deixarei órfãos, eu vou mandar outro da mesma espécie, igual a mim, tão Deus quanto eu, vou mandar. Por que ele disse isso? Aqui está a singularidade de Cristo. Cristo é homem. E como Cristo estava desenvolvendo o processo salvatório, meu e seu e de todos nós, ele faz isso como homem, ele não faz isso como Deus. Ele tem que cumprir um propósito todinho. No dia que ele nasceu como homem, ele agora ficou eternamente homem e consequentemente eternamente Deus. E para fazer esse trabalho, ele não podia usar a sua onisciência, a sua onipresença e a sua onipotência. Por quê? Porque Satanás está, o homem nem tem onisciência, nem tem onipotência. Não pode. Então Jesus tinha que desenvolver todo o processo salvífico como homem. Aí ele não podia estar aqui presente. Então o que é que ele fez? Vou mandar o Espírito Santo aí. Diga. Então quer dizer que o homem pode ressuscitar o morto, né? Pode. Mas não dá, Pode. É o jeito que ressuscitou. Elias foi lá, se deitou em cima do menino. Ezequiel, a história dele foi falada até aqui. Não, a pergunta é: um homem pode ressuscitar o outro? Pode. Pelo poder do Espírito Santo, ele pode fazer qualquer coisa. Está. Mas na igreja adventista não está acontecendo isso. Bom, eu não sei, eu não estou no mundo. Minha filha mesmo é um milagre, é uma ressurreição. Minha filha é uma ressurreição. Aqui mora em Petrolina. Minha filha teve, sabe, pressão zero no cérebro. Pressão zero. O líquido encefalo-raquidiano não descia. Agora não é aquela ressurreição safada, me desculpa a expressão, que todo mundo faz. Não. É Deus quem faz. Tem milhares de ressurreições hoje pelo mundo inteiro. Gente que parou debaixo d'água. Olá, quando Jesus se encontrou com a mulher no poço, Sim. ele leu os pensamentos dela. Sim. Então ele usou a onisciência. Sim. Mas como foi que ele fez isso? Diga uma coisa, quantas vezes quiseram matar Jesus e ele saiu? Ninguém nunca conseguiu matar Jesus Cristo. Ele...
anjos de Deus entravam ali e facilitavam a saída de Jesus. Se você desenvolver o grande problema do cristianismo, de todas as igrejas, inclusive a Igreja Adventista do Sétimo Dia, está num problema básico. Aqui. Está aqui. Como assim? Nós vivemos um cristianismo de segunda mão. Você confia em Deus? Quer dizer que Jesus vivia uma vida tão íntima com Deus que ele fazia as coisas que Deus queria que ele fizesse sem ouvir uma pessoa. Eu vi hoje na lição da Bíblia, diz que quando você começa a andar com uma pessoa, a conviver com uma pessoa, você sabe que você fica parecendo com uma pessoa, fica crendo com uma pessoa, você fica se alimentando com uma pessoa. Essa aqui é a grande falha. Olha só o que diz. Você crê em Deus? Crê mesmo? Não crê da forma ideal. Já bateu fofo, né? Bateu fofo. Eu quero Marcos 16. Vou botar um chapéu em você, tão grande, meu amigo, que você vai sair daqui de perna torta. Chapéu. Então, quando Davi chorava em arrependimento, era o Espírito Santo que convencia ele do pecado. Não, quando ele comparava a vida dele com aquele modelo que o Espírito Santo mostrava diariamente, como é que ele, sem vergonha de um adulto que manda matar o camarada, engravida a mulher, manda matar o cara não foi, ele mandou, vá para casa, vá lá, vai dormir com a sua mulherzinha, mas ele já tem dormido com ela. A Bíblia é um livro verdadeiro, porque é ela a única que conta a verdadeira história dos seus personagens. Marcos, não quero passar para dar para ele, não, quero que venha para aqui. Marcos quanto? Vou lhe dizer. Diz assim: lendo bem devagarzinho e comendo. Meu filho, uma reina. Compraste onde essa? A avó dele foi que mandou pra ele. Foi. Ela foi lá. Essa Bíblia é muito boa. Ela tá morando na Alemanha, ela. Você acredita que essa daí eu não tenho? Eu já sei e vou buscar. Já tem Reina Valera em português, eu vou atrás. Olha o 17 diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Olha a pancada aí para você levar bem bonitinho para casa esse texto. Vá comendo ele. Em meu nome expelirão demônio. Nome dele. Em nome do Senhor, retiro que sai do bicho. Ele está saindo. Você não vê que a Adventista expelindo demônio de ninguém. Outra coisa, metade dos endemoniamentos você cura com jejum. Pega o triste, bota ele sem comer, só tomando um copo, 2 copos d'água por dia. Do terceiro, do segundo dia em diante, ele já não tem mais demônio em cima dele. Não tem mais nenhum. Você acredita? Lá nós temos uma clínica em Cotia, que o cara está doido, quebrando tudo. Leva para a clínica do pastor Sidionil Viado, leva para lá. Aí levam para lá esse Sidionil simplesmente
deixa o cara trancado, um dia, 2, certo? Vai fazendo alimentação, tem um projeto de oração, todo mundo lá de cara. Aí o Senhor vai lá, alimenta, começa a alimentar com sucos, já falei baixo, não foi? Com sucos, etc. Depois, quinto dia, aí começa a dar para ele, os drogados todinhos que tem esses problemas, vai para tudo que ele curtia. E aqui diz assim, ó, Onde fica essa clínica? em São Paulo, em Cotia. São Paulo. Não tem nada para 45 minutos de São na cidade de São Paulo. Estes sinais hão de acompanhar os que creem em quem creem. Em meu nome esperarão. Falarão novas línguas. Aqui não é não, aqui não é não. Falarão novas. É glossolalia. É língua que se pode entender. Certo? Um idioma que se pode entender. Muito bem. Aí vem o verso 18. Pegarão serpentes. Você crê nisso? E se alguma coisa mortífera beber, eles não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos e ficarão curados. Você crê nisso? Eu creio. Pois é. Se você crê nisso, você só pode crer nisso se você, a sua vida, quando eu olho para você, eu tenho que dizer como disseram lá com o velho Elias e Eliseu. Ele cadaria o mundo de Deus. Eliseu também saiu o mundo de Deus. Você separou uma casa. Você separou dentro da sua casa um lugarzinho para você hospedar o Senhor, o servo do Senhor. Já? Quantas pessoas que você não sabe que são servos do Senhor, você já hospedou na sua casa? Essa história de sermãozinho, estudinho, pipi, sem prática, está fora. Completamente fora. Por isso que Jesus disse, eu vou mandar outro que vai. Você quer ver outra coisa? 16, abre 16 agora. E João. Tem outro que não vai deixar faltar nada, né? Hein? Vai substituir por igual. Repara que o outro ia fazer. 16. De João. 16 de João. Rapaz, eu saí sem a minha, eu deixei ela assim. 16, 13. Olha que eu vou botar aqui. Vou tirar a descendência. O que é que o Espírito Santo vai fazer? Que ele fazia, né? E ele fazia. Deus nunca dirigiu esse mundo nem o seu povo de uma maneira diferente, porque se fizesse isso ele teria 2 pesos e 2 medidas. O Espírito Santo vai, quando o Espírito Santo vier, diz o verso 13, 16, 13, meu Deus, 16, 13. Quando vem por isso também. quando vier o Espírito da verdade, quem é a verdade? Quem é a verdade? Deus. Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade é uma pessoa. Então, esse Espírito era o Espírito dele. O Espírito que guiou a vida de Cristo, toda a vida carnal dele, toda a vida carnal não, toda a vida humana de Jesus. Certo? Ele vai guiar você em toda. Olha a verdade novamente aqui. Certo? Eu pergunto a você: o que é toda a verdade?
somente verdade existe. Mas ele está dizendo de toda a verdade. Aí a minha pergunta é a seguinte: eu quero saber o que é toda a verdade. E aí está no coletivo aí. Hein? E aí está no coletivo, né? Está o quê? No coletivo, está no conjunto aí. Sim. Acho que é Deus, né? Se a verdade fosse só uma coisa, representasse só uma coisa, ele não precisaria dizer toda a verdade. Ele está dizendo a verdade. Então é a Trindade. 17 de João. Santificai na verdade, a tua palavra é verdade. Olha só aqui, trabalho do Espírito Santo era mostrar que a palavra Que Deus é verdade. é a verdade. E eu pergunto, quem é a palavra? É Deus. Cristo, Cristo. não é? O verbo, a palavra, né, no princípio, em princípio, era o verbo, não é? A palavra verbo no original significa a palavra. No princípio era a palavra. A tradução correta do texto é a palavra. Então, ele teria que dirigir. Existem duas palavras, tá certo? Duas palavras. Todas duas têm duas naturezas. As Escrituras Sagradas têm duas naturezas. Uma natureza humana e uma natureza divina. Tem algum texto na Bíblia que fala sobre isso? Vamos lá, 17, vamos lá. 2 Pedro 1, 21. Olha só o que é que o Espírito Santo vai guiar. Segundo Pedro 1:21. Vamos começar com o verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. E digo, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus ouvidos pelo Espírito Santo. Então, ela tem uma natureza humana, porque homens falaram, o homem do profeta, e pelo Espírito Santo está aqui. Essa daqui é uma das formas pelas quais o Espírito vai desviar toda a pessoa. Qual é a segunda verdade? Cristo pessoalmente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Já tem 3. O Pai é a verdade. Certo? O Pai já é a verdade. 4. Isso aqui constitui toda a verdade. A tua lei é a verdade. Guiar em toda a verdade é guiar nessa equação, nesse monônimo, esse mais esse, mais esse, mais esse, e assim sucessivamente. O que muita gente tem aí é que pensa que a verdade é Cristo, em cima de Cristo, e se esquece do restante da verdade. A verdade é globalizada. Você não pode destacar. Você destaca para compreensão, mas a finalidade, se você for fazer disso aqui uma equação, o resultado disso aqui é vida eterna. Lei lembra você que você deve ser obediente. Como você não foi obediente, Cristo veio e obedeceu para mostrar a você que é fácil obedecer. Então, como você não tem possibilidade de obedecer da maneira como você está lutando com a natureza carnal, a natureza espiritual, duas forças contraditórias que se opõem, tá certo? Automaticamente você lança a mão da graça, meu filho.
Cristo obedeceu: Senhor, eu não consigo, mas tu vai me fazer isso, me perdoa. É essa luta que nós chamamos de relação pessoal devocional. É uma luta constante, não para nunca. Você não vai viver do que você foi no passado, não. Vai ver. Eu peguei uma foto de um menininho que eu achei tão lindo. Ele pequenininho, com a gravatinha aqui, um tipo de colégio aqui em Recife, Escola de Aplicação Gomes Rochelle de Deus. Aí que é bem pertinho, 13 de maio do lado de cá, que é não sei que Delgado a escola hoje, né? Escola de Aplicação. Aí eu fiquei olhando para ele assim, disse: que menino bonitinho. Era eu. Aí quando eu olho para o espelho assim, pego o menininho, bota aqui no espelho, olha aqui, que diferença. Eu não posso viver isso. Eu nem me lembro mais como foi que eu vivi esse momento aqui da minha vida. O Espírito Santo tem o dom aqui para fazer isso tudo. Não pense que o Deus do Antigo Testamento era um e que o Deus do Novo Testamento é outro. Não, é mesmo. Aquele cordeirinho, quando morrer, o grande problema foi esse. Nós vivemos de formalidades. Isso é o seu retrato, é o meu retrato, é o meu de formalidade. E isso daqui é extremamente desagradante para Deus. É você isento dessas portalhadas todas que a gente vai assumindo no dia a dia, administrando essa situação. Não dá para conviver espiritualmente com essas coisas. Cada vez que eu discuto a possibilidade de que Deus não é hoje, não foi anteriormente, o mesmo Deus que é hoje, então quem era aquele do outro? Eu não vivi lá não, eu estou vivendo hoje. A experiência que eu tenho que ele é a mesma pessoa é por causa desse livro. É esse livro que me faz ser o que eu sou hoje, pensando que se eu tivesse vivido naquele tempo, você hoje não precisa matar o cordeirinho, chegar lá e oferecer o sangue. Isso é uma formalidade. Aí você sabe, não precisava fazer, precisava sim. Quando você matava o cordeirinho, você estava dizendo que você estava esperando a sua redenção naquele cordeiro que viria e que não era simplesmente esse cordeirinho, que era um substituto. Ele demonstrava a minha fé nisso. Era um sacrifício, né? Não existe salvação sem santuário e não existe santuário sem sacrifício. Diga. Antes, a pessoa pedia perdão, matava o cordeiro. Hoje, a gente matou o cordeiro e pedir perdão. Pois é. Só que ele morreu quando? Cristo morreu. É por isso que ele é o primogênito dos mortos, porque ele morreu lá na eternidade. Estava planejado. Lá na eternidade, no momento dela, os três, Pai, Filho, Espírito Santo, conversar assim: puxa vida, vamos fazer a cena do dia, hoje é 18, né? Vamos fazer uma cena do dia 18 de maio de 2013, lá, certo? Porque ele não está preso ao tempo. Então ele estava com essa data, ele estava com essa data juntinho dele aí. Não é linear, né? Não. Misturado. Não. É como se eu tivesse tudo aqui aglutinado. Bala. Você vê o seguinte: como é que uma pessoa pode administrar bilhões e bilhões e bilhões de constelações sem perder o controle? Você é um gerente de uma empresa, você faz um serviço e diz assim: olha, eu quero que isso aqui seja feito assim, 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 assim. Você dá as costas, já perdeu o controle. Já perdeu o controle. E você depende da confiança no outro. Você vai depender daquilo. Então, lá naquele dia, lá na eternidade, quando não tinha nada criado, eu já estava pensando em você: olha, tá vendo? Olha o que eu estou fazendo ali, ó.
filme passou assim, na frente dos três ali. Pois é, rapaz. Ele está pensando que o outro aqui é a mesma coisa que no português. Não, meu irmão. Fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e aquilo que se espera. Só tem uma palavra, numa língua, que expressa o que é simplesmente fé. No dia que você comprar um carro, comprou o carro mesmo. Tem carro, não tem? Nem financiou nenhum carro. Pois, no dia que você financiar um carro, esse financiamento, o banco, esse financiamento, certo? É chamado de você souber o que é que significa originalmente essa palavra, você vai ficar impressionado. Você foi financiado pelo sangue de Jesus, meu filho. É fidúcia. Nunca ouvi falar. Pois é, fidúcia é confiança em extremo. Eu tenho certeza que você não vai trair a minha confiança. Está lá o nome quando financia um carro. É por isso que é chamado de alienação fiduciária. O carro está no nome da financeira. Ele só assina o recibo de pagamento para você no dia que você paga a última prestação. Quer dizer, fidúcia significa o que mesmo? Fé. Confiança em extremo. Eu tenho certeza que você não vai me trair. Você não vai me decepcionar. Não existe outra palavra igual a fidúcia. Não posso responder. Gente, é isso. A sua dúvida leva a esse tipo de tratamento. Porque você precisa passar por esse tratamento. Tratamento fiduciário. Nunca mais pense que Deus é meu responsável. Para tratar de um jeito e depois de outro. Para isso, para aquilo. Isso é prato cheio para o inimigo dizer: ó, como é que você pode salvar agora esse cidadão aqui quando você tratava dessa maneira aquele outro ali? É constante. O amor de Deus é constante. A sua justiça também é constante. Depende da forma como você se relaciona. A coisa que eu mais gostava na minha vida era cinema. Eu saía de um cinema e entrava no outro, saía de manhã cedo. Isso é umas 10 horas, casado, já com filhos. Entrava no cinema, saía no cinema. E era adventista, viu? E escondidinho, eu ia. Pronto, a igreja que essa moça, junto onde ela mora, nasceu na mão dessa mocinha daqui. A igreja fez até agora uma reforma, certo? Já fizeram a inauguração. Já. E me disseram que iam me chamar. Porque... Pô, eu pensei que tu era só pesca. Pois é, Estava me procurando? Pô, eu estava me procurando direto pela notícia aqui. Acho que o senhor estava procurando. O cara sabe. Era só vir aqui, né? Sabe aqui. Sabe que eu estou aqui. E o cara só Certo? vai fornecer. Aí eu entrava no cinema, saía no outro, saía no outro, saía no outro. E eu comecei a lutar com Deus. Meu Deus, isso não faz certo. Eu não sou verdadeiramente quem eu devo ser. E o pastor Mozaniel diz uma frase que é a coisa mais linda. Eu guardo como uma reminiscência para mim. Eu uso essa frase como um estilo de vida para mim. Você só é o que é quando você é aquilo que você merece. Que frase linda. Que significado dessa frase? Quando é que você é o que deveria ser. aquilo que você só é o que é aquilo que você deveria ser? O que é que você deveria ser? Ele, a fidúcia dele. Então, por conta disso daí,
E eu fiquei pensando. Aí quando foi um dia eu comecei a orar diferente. Cheguei para minha mulher não sabia quando eu ia. Aí eu tinha aquelas imagens tudo na cabeça. Não imagina como aquilo controlava a minha vida. Aí quando é um belo dia, eu disse, Senhor, eu preciso ser teu, definitivamente teu, eu quero ser teu. Eu estava cooperando. Eu estava tendo chances fantásticas na minha vida de ficar milionário, de ter apartamento de cobertura no governo. Um advogado estava me relacionando muito bem. Aí o Senhor me deu. Eu quero que tu me dê o gosto, prazer que eu tenho de perder esse tempo todinho fazendo nada, cultura inútil. Fui orando, fui deixando de ir, fui deixando de ir. Hoje eu brinco. O que é cinema? Não sei mesmo como é, nem lá dentro. Então, à medida que a gente vai se relacionando. Outra coisa, essa devoção pessoal, para o cara que é casado, que tem filhos, tudinho, certo? Não está valendo mulher, não está valendo filho, não está valendo amigo, não está valendo trabalho, não está valendo nada. É pessoal mesmo, eu e ele. Só nós dois. Essa relação pessoal aqui não é para as minhas obrigações devocionais, não. Ler a Bíblia, estudar da escola sabatina, no livro do Espírito de Profecia, você está entendendo? Preparar os sermões, preparar a classe, nada, não tem nada a ver, isso aí não tem nada a ver de relação devocional pessoal. A minha relação devocional pessoal é que me leva a essas outras obrigações. Então, em função disso, vamos ficar em pé e começar a nossa classe. Pai, seu. Pois não, oremos. Santo e bondoso Deus e Pai, querendo primeiramente agradecer pelo dom da vida, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui unicamente para adorar e aprender mais de Ti. Neste momento, nosso irmão e amigo, professor Olavo, possa estar cheio do Espírito Santo para nos passar ensinamentos que venham verdadeiramente nos fazer crescer cada vez mais. Fica conosco, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Sábado passado, sobre o dom de profecia. Infelizmente, essa cadeira no curso teológico, nas nossas faculdades de teologia, são 2 semestres. 2 semestres. Eu estou dando para vocês aqui um sábado, 2 sábados, 3 sábados. Tudo na vida tem um significado, tá certo? Tudo na vida tem uma natureza. O que você fizer na vida, pense nisso. O ideal é que quando você sair de casa, é que você planeje o seu dia. E para você planejar o seu dia, a primeira coisa que você tem que fazer é passar pelo menos 15 minutos. Corre 15 minutos antes. Começou agora, né? 15 minutos antes. Para conversar com Deus. Vai ser essa besteirada, sabe? Se aquelas orações assim pré-fabricadas, por exemplo, oração de refeição. Ó Senhor, por favor, abençoe esses alimentos, etc. Pois então, se essa oração
não for verdadeiramente uma conversa, você está escolhendo palavras. Falar com Deus significa você falar para Ele um nível de ida e volta, um feedback, certo? Pessoal. Amizade. Eu estava conversando aqui com a Deus, chegou um cidadão na minha casa, que eu amei o cara, rapaz. Que fantástico aquele cara. Chegou na minha casa para me vender. Eu pedi que ele fosse um purificador de água. Esse cara me deu uma aula de água. Nós, os pernambucanos, temos a pior água do mundo. A água da gente dá para fazer bomba atômica. Bomba atômica é água pesada. Tem chumbo, lítio, não sei de que. A gente vive por causa da misericórdia de Deus. Aquela garrafinha de água mineral que você leva, o que tem de minerais ali, excessivo, você não imagina. A água da Compesa é melhor do que aqueles garrafões que a gente compra de água mineral, porque pensa que a nossa saúde está ali dentro. Alguém está preocupado com... Ninguém está preocupado com a sua saúde, não. O cara está preocupado em ganhar dinheiro. Segundo, quando você sai para almoçar fora, no restaurante, refinado, quanto é que tem de amor ali dentro? Nada. Zero. Ele está preocupado com o seu dinheiro que você vai deixar para ele. E o leite, Deus? Pois é. Leite sabe o que é? Pois. A gente não vive por causa da misericórdia de Deus? Vive por causa da misericórdia de Deus. Você acha que uma vaca que tem um bezerro, precisa de 30 litros por dia para aumentar o bezerro? Você sabe quantos dias o bezerro toma de leite depois que nasce? 3 a 5 dias. Só. O resto para quem é? Papai. E eu vou dizer, não sei o quê. Isso pode é leite integral, né? Quando é misturado. Que diferença, pai? A Europa não compra 1 litro de leite do Brasil. É o pior leite. Quem me disse isso? Quem disse isso para mim? Não, disse para minha mulher. Ela estava no hospital, cuidando da minha filha, e a japonesa que é especial, PhD, pós-PhD em nutrição. Ela disse, olha, todo o leite nacional aqui tem pus. Porque a vaca, para botar esse leite aqui, o que essa vaca toma de estrogênio, de compostos químicos, antibióticos, etc. Aquele ubre que fica cheio de leite assim, desse tamanho, está tudo cheio disso aqui. Por isso que câncer de mama, câncer de colo de útero, certo? Está dando câncer agora até de peito, de mama, de homem. O que é que o Espírito Santo faz? Guia em toda. Vai mostrar você. Então você não pode sair de casa sem você primeiro ter uma conversa com ele. Como vai ser o seu dia? Senhor, eu vou sair, como é que eu vou fazer? Você tem horas que você não tem nada para dizer, só olhando assim com o tempo, muito tempo. E evidentemente o Senhor vai me inspirando. E o trabalho do Espírito Santo agora começa a mostrar como você deve agir durante o dia. Depois que você faz isso, você está desenvolvendo uma natureza espiritual. Aí, evidentemente, você pode escalonar durante o dia que a sua vida devocional, além dessa conversa triangular, você vai precisar tranquilamente estudar a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer para você a forma de agir e reagir que você vai ter que fazer. Não tem um documento, eu não conheço um livro que
tempo sem precisar de atualização. E tem uma coisa, o que está escrito na Bíblia aqui, à medida que o tempo vai passando com as modernidades do livro, você vai vendo que Deus já era moderno antes de dar a palavra de Deus para você, antes de inspirar você para isso. Quando você faz isso daqui, tudinho, você está desenvolvendo uma natureza e está dando significado. A sua vida. Então o que é que acontece? O que é que a profecia não é? Um processo investigatório da vida de ninguém. Eu não sei nada sobre sua vida. Mas a pessoa surge, ela está vendo. Como é? Olha o Espírito Santo. Está vendo como é que está? Como é que é, Nena? Você quer saber como é que é, Nena? A sua vida pessoal é sua. A individualidade é sua. Só Deus sabe tudo sobre você. Sabe até como você está pensando a respeito do que eu estou falando. Como o seu coração está recebendo essa informação. Certo? Isso daqui é uma das coisas que dá significado à nossa vida. Então, a profecia não é um processo investigatório ou denunciatório da vida de alguém que está em pecado. Por isso é que existem os falsos profetas, os falsos cristos, os falsos messias. O falso vem em decorrência do verdadeiro. Esse aqui é o crime onde nós estamos vivendo. Eu estou me relacionando com pessoas estão se relacionando comigo. Ela realmente está fazendo juízo de valor de mim e eu estou fazendo juízo de valor dos outros. E quando eu digo aqui que faço laboratório com vocês, faço mesmo. Não porque eu esteja vendo a sua vida por dentro, mas porque eu estou vendo as suas reações. Mas as suas reações não me dizem realmente aquilo que você está pensando. Então a profecia não tem um condão de investigar a vida de ninguém e dizer que fulano está em pecado, você está fazendo isso, está fazendo aquilo. Isso é uma situação que pertence exclusivamente a Deus. Certo? Se não é isso, então qual é o propósito divino para o dom profético? Primeiro, a profecia bíblica é muito mais do que um prognóstico ou uma simples exposição de fatos que estão acontecendo. Não é um prognóstico. O prognóstico de Deus é esse. Não, Deus não faz prognóstico. Quem faz prognóstico é médico. Certo? Médico primeiro precisa de um diagnóstico. Para depois então ele fazer um prognóstico. Como está, como vai ficar? Como vai ficar? Vou passar aqui um canizado para você, certo? Todas as taxas, etc, 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 etc. Eu não posso fazer um prognóstico, certo? Eu não posso fazer um prognóstico. Porque eu preciso ver esses exames. O que esses exames vão mostrar? Como está, né? Você por dentro. Então as suas hemácias, os seus leucócitos, a sua hemoglobina, e sai para aí afora. Aí quando ele tem tudo aquilo na mão, aí ele diz, poxa, você está com uma baixa de esófago, você está com alergia, certo? Vamos ver isso. Aí já é o prognóstico dele em função daquilo que ele viu. Ele fez um diagnóstico, ele diagnosticou aquilo ali, e ele agora precisa fazer um prognóstico de tratamento para você, para ver quanto tempo você vai se recuperar. Então, a finalidade da profecia não é simplesmente um diagnóstico daquilo que aconteceu. Mas a profecia é também um elemento preditivo. O exemplo disso é o capítulo 24 de Mateus. Os discípulos
Estiveram com Jesus no templo, era mais ou menos um pôr do sol, e quando ele sai lá de dentro, assim, umas 3h30 para 4 horas da tarde, então quando ele sai lá de dentro do templo, ele e os 12, aí qual é a pergunta que os 12 fazem? Olha, senhor, vê que beleza, esse templo aqui é maravilhoso, é lindo, está todo em mármore branco aqui. O Senhor simplesmente olha para ele e eles todos e diz simplesmente impossível. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jaciara. Pois não, a senhora encontra Quer se preparar para o batismo, aí eu trouxe aqui. viu? A senhora encontra o melhor lugar, mais confortável para a senhora ficar. Jaciara, qualquer coisa me procura. Tá bom. Então eu disse isso. Aí os discípulos perguntaram para ele: mas mestre, quando é que vão acontecer essas coisas e qual é o sinal do fim do mundo? Aí Jesus agora começa a fazer prognóstico. Vai acontecer isso. Mas ainda não é o fim. Guerra sobre guerra, rumor sobre rumor. Olha, Jesus falou naquele dia simplesmente da tsunami da Finlândia, depois a tsunami do Japão. E os meus amigos sismólogos estão aí dizendo que numa ilhazinha bem pertinho aqui nas ilhas das Canárias vai haver uma erupção vulcânica e uma grande quantidade de rocha vai bater lá no chão. E quando essa quantidade de rocha bater lá no chão, vai subir onda de até 100 metros de altura. Vai promover um deslocamento de água muito grande no fundo do oceano, de tal sorte que o norte e o nordeste do Brasil, é eles que estão dizendo, certo? E a costa leste dos Estados Unidos vai ser um desespero. Não se sabe quando isso vai acontecer, mas Jesus disse: olha, né, terremotos, maremotos, tudo isso vai acontecer. E vem acontecendo categoricamente, porque o prognóstico é verdadeiro. Então o elemento preditivo serve apenas para, não deve servir apenas para estimular o fascínio do homem pelo desconhecido. Esse não é a obra, não é a obra da profecia. A profecia é para dizer a você: olha, o fim vai chegar. E você tem que se preparar. Porque você não sabe nem o dia e nem a hora. Não estou sendo alarmista. Quem avisa a mim foi isso que ele mandou dizer. Isso que ele mandou falar. João capítulo 12 e o verso 49. João 12, 49. E esse é o nosso trecho mostrando que a revelação divina ao homem foi tornada possível através do ministério dos profetas. 12:49 de João. Esse é o inspirador dos profetas. Ele sabe tudo em todo tempo, em tempo real,
todas as coisas. E ele deseja que eu saiba disso. E por isso ele escreveu através de João e disse o seguinte: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Então o que Jesus tinha para dizer ao Senhor, que atento, fica alerta, vai acontecer isso. Essa é a finalidade da profecia. A finalidade da profecia é preparar você para os momentos mais importantes e exitosos da sua vida, principalmente os exitosos. Agora eu quero que você, por favor, abra aí em Deuteronômio 29 e 29. Esse é um dos textos que eu mais amo. Deuteronômio 29 e 29. Deus não deseja que sejamos nunca na nossa vida esotéricos. A palavra esoterismo vem do grego esot, que significa aquilo que está escondido, certo? Mas Deus claramente diz o que é que eu devo saber e o que é que eu não devo saber. Ele diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Não adianta querer ir atrás daquilo que Deus não revelou. Aí ele diz mais assim: porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, o que Deus revelou está aqui na sua palavra. É isso que Ele quer que eu saiba. Inclusive 4:6, se não me engano, de 2 Coríntios, diz que nós não devemos ir além daquilo que está escrito. Não adianta você querer saber que formou a formiga, como foi que a formiga tem, que maneira. Não. Você precisa saber que a formiga tem uma passagem na Bíblia que diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, observa os seus caminhos, você sabe. É o inseto mais operoso. E todos os trabalhadores da natureza, a formiga ensina uma lição. Tá certo? Há um outro texto que eu gostaria que vocês lessem aí, está no livro de Amós, no capítulo 13, no verso 7. Deus fez uma promessa. Essa é a finalidade da profecia. Deus não fará coisa alguma sem que primeiro tenha revelado aos seus servos. Amós quanto? 3:7. Daniel, logo depois de Daniel tem Oséias. Amós capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem que primeiro tenha comunicado aos seus servos, os profetas. A palavra profeta significa aquele que fala pelo Senhor. Isso, será que todos nós não podemos ser profetas? Podemos ser profetas. Mas quando Deus escolheu um profeta, é porque Ele sabe que aquele cidadão já teve um nível de relação pessoal, emocional tão grande com ele, que ele pode incumbi-lo numa atividade ainda maior daquilo que ele quer para salvar o seu povo. Quando a pessoa tem a capacidade de sonhar e o sonho acontecer, Sim. Isso está dentro de um dom profético? Pode ser. Veja só. Um dom profético, você tem visões, você vê, Deus lhe mostra. A estátua do Nabucodonosor, Deus mostrou, deu um sonho para Nabucodonosor, essa estátua que a gente está aí, e consequentemente deu a visão para
Daniel. Porque Daniel não estava no sonho do Nabucodonosor. O Nabucodonosor sonhou, mas se esqueceu, não sabia de nada. Então você tem visão. Você tem sonhos. Visões, sonhos, qual é a outra coisa, meu Deus? Deixa eu ver. Visões. Escuta. Sonhos e Deus fala. Pessoalmente, como um profeta. Daniel é um caso desse. Ele sonhou, depois o anjo Gabriel foi lá e disse: olha, na hora que você estava fazendo, começou a sua oração, saiu a ordem para que eu viesse aqui e falasse para você fazer, você entender a visão. Ele tinha tido a visão e Deus simplesmente não entendeu a visão, aí Deus simplesmente mandou o anjo Gabriel para falar com ele. E sonho aqui tem Daniel teve sonho, não é? José teve sonhos, as vacas magras, as vacas gordas, etc. Existe essa maneira. Agora, tem muita gente que diz: tem um sonho, isso, aquilo, outro. Tem que se lembrar que sonhos muitas vezes está ligado com o tipo de alimentação que você come. Certo? Sonhos são quadros da vida. Sonhos é como se você estivesse numa pinacoteca cheia de quadros no chão, e aqueles quadros contam uma história para você. Aí você pega esse quadro aqui e faz assim, aí você chega e coloca esse quadro. Tá certo? Aí você pega a outra e diz: não, esse aqui não está no teto, você bota aqui nesse lugar. Então daqui a pouco os quadros estão todos na parede, formando um todo complexo, mas de perfeição. Os psicólogos, os psiquiatras acham que sonhos são quadros da vida. Você já pensou se você fosse agora se lembrar de tudo que você aconteceu desde seus 12 anos para cá, que é quando começa a idade da razão? Por que é que o direito separa em menores púberes e impúberes? Os impúberes são aqueles que ainda estão na brincadeira, ainda naquele tempo. Se bem que hoje os bonequinhos, menino pequenininho, está miséria com um danado no celular, um iPod, um iPad, não sei lá. Um bicho desse aqui. Mas não deixa de ser criança, né? Ele está numa ferramenta. Mas a razão dele só começa aos 12 anos. 12 anos começa. Então, quando a gente faz uma petição assim, o menor impúber tem que ser representado pelo pai, pela mãe, e se não tiver, tem que o promotor público tem que fazer isso, e assim por diante. Então, minha gente, a profecia, os sonhos, visões, Deus chama pessoas para eu mesmo tive sonho. Eu já tive sonhos que aconteceram. Deus me avisou tranquilamente que eu ia ser assaltado. Assim, você vai ser assaltado. E maravilhosamente eu saí da situação. Aconteceu. E isso acontece no dia a dia. Aí, a minha pergunta é: esse dom profético é como se a gente tivesse, é como se fosse uma intimidade com Deus. Não, para que isso aconteça, tem que haver isso daqui. Agora, quando é que é dom de profecia? Quando Deus tem uma mensagem para dirigir ao seu povo. Vamos lá ver agora. O que é que as profecias nos deixam claro? Que Deus está no controle de todas as coisas. Não tem perigo para que eu fico fantástico. Eu cheguei junto da minha caramboleira, eu tenho uma caramboleira lá em casa que está assim. Eu tenho duas aceroleiras que estão assim. Aí, como elas mudam de roupa e como elas produzem de uma maneira fantástica. E quando chega ali, é a hora em que eu, de manhã cedo, vou para o quintal, aí eu começo a desenvolver esse trabalho. Começo a desenvolver uma atividade. Como é que essas duas coisas estão tão juntinhas uma da outra, uma bota no jeito, outra bota no outro. Deus tem um perfeito controle dessas coisas. E esse é o evangelho. Isso é o evangelho.
chega para você assim, pergunta, quem veio primeiro, ovo ou a galinha? Eu digo tranquilamente, quem veio primeiro foi a galinha. Não, e o ovo? A galinha não nasce do ovo, mas teve um momento em que a galinha teve que ser criada por um Deus maravilhoso para poder alimentar o ovo. É assim que eu creio. Certo? Quem veio primeiro? A profecia ou a história? Vamos ver? Olha o que eu encontrei aqui na minha pesquisa. A mensagem profética nasceu quando a história começou. Aí você tem fato profético e fato histórico. Quando a profecia se cumpre, o que é que acontece? Vira história. É aquela propaganda da manchete, não é? Como é que dizia a propaganda da manchete? Aconteceu, virou manchete. Essa é a profecia. E você só se defronta com ela quando você lê a Bíblia. Esse é o preâmbulo, esse é o estágio inicial para que você comece a uma atividade profética na sua vida. Você não nasceu sabendo. Eu achei interessante uma palestra que eu vi de uma doutora trabalhando no Congresso Nacional. Ela dizendo que não existe prova científica de gene gay. Fiquei impressionado com aquilo. Não tem. Homossexualidade não é na genética. Não tem. Ninguém nasce gay. Ninguém nasce gay. Não tem nada a ver, não sou contra, não sou homofóbico. Não tenho tempo para estar discutindo isso, mas fiquei impressionado porque a coisa está num volume tão grande, numa volúpia tão grande, que está entrando de igual a dentro assim, você tem que aceitar isso. Você vê agora os cartórios estão obrigados a fazer. Tem até um juiz que fiquei impressionado. Jesus está muito perto de voltar, porque ele disse assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Olha aí uma profecia. Certo? A história, como nós conhecemos, não se inicia com a criação do homem, mas com a desobediência. Se o homem não tivesse desobedecido ao mandamento de Deus, olha, daquela dali você não come. A história do homem seria outra. Mas a história que nós conhecemos hoje começou no momento da desobediência. Vai morrer. Ele não morreu, mas ele sentiu na fé que o seu corpo mudou. Paulo disse que as profecias desaparecerão. 1 Coríntios capítulo 13, o verso falando do amor, capítulo 13. 1 Coríntios 13 e o verso 8. Está aqui. Ele diz assim: o amor jamais acaba. Esse é um dom que todos nós possuímos. Você ama pelo menos alguma pessoa ou alguma coisa. profecia desapareceu, mas ninguém cessará. Por que a profecia? Por que é que eu me esqueço? Eu me esqueço tudo isso. É incrível. Por que havendo profecia o amor acaba? Cabeça para funcionar. Cabeça para funcionar. Por que havendo profecia? Qual é a finalidade da profecia? Avisar que alguma coisa está errada e que alguma coisa vai acontecer. Ou alguma coisa boa, né? Também. Último texto de hoje, Apocalipse 1 e o verso 1. O livro mais fácil da Bíblia. Muito fácil. Não, Gênesis é até mais complicado do que Apocalipse. Olha só o que é que diz aí. Ele já começa dizendo que é uma revelação. De quem? Revelação de Jesus Cristo. Que
porque Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve, se você quer saber, as coisas que em breve vão acontecer, o livro do Apocalipse está disponível para você mergulhar de cabeça nele e saber que Deus pontuou tudo, vai acontecer isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu assim, vai acontecer assim, vai acontecer assim. Nós estamos vivendo num momento áureo disso. Essa mudança, essa renúncia do Papa Bento XVI e a entrada do Francisco, você não imagina quão perto nós estamos da volta de Jesus. 1 Coríntios 12 e o verso 1. Essa é uma das formas de ignorância mais complexa que existe. 1 Coríntios 12. A respeito dos dons espirituais, eu não quero que você seja ignorante. 12. Olha, sobre os dons espirituais tem muita ignorância pelo meio do caminho, tá certo? Esse é um. Segunda forma de ignorância, 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 13. 1 Tessalonicenses 4, 13. Primeiro Tessalonicenses 4 e o verso 13 está por aqui. Não quereis, porém, vos cuidar de ignorantes com respeito aos Você não pode ser ignorante a respeito da morte. Tessalonicenses 4, 13. A respeito dos que dormem, eu não desejo que vocês sejam ignorantes. Estado do homem na morte. E estado do homem na morte. EHM. Você precisa saber o que acontece quando a pessoa morre. E só a Bíblia diz. Nós vamos estudar isso mais adiante. Qual é o verdadeiro conceito? E o terceiro tipo que você não pode ser ignorante está em 2 Coríntios capítulo 1 e o verso 8. 2 Coríntios 1 e o verso 8. Ele que nos roga com primeiros para comer. Olha, isso aqui é a sua habilidade. Essa aqui é a sua habilidade para entender as coisas de Deus. Isso aqui é o estado do homem na morte. E o outro agora aqui é a respeito das tribulações. Certo? Você não pode ser de maneira nenhuma ignorante com relação àquilo que você vai viver por aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Se estamos pensando, como muita gente diz aí, você tem que vir aqui porque você vai entrar dentro do processo aceitando Jesus Cristo, não é? Aí você não vai ter mais problema, você... É errado, completamente errado. Seus problemas começam agora. Você já vai começar sendo execrado, porque como você é diferente, você, assim como não aceitaram Jesus Cristo, não vão aceitar vocês. É uma responsabilidade, vai ter um prêmio lá na frente. Vida eterna está lá na frente. Se eles fizeram isso comigo, eu vou fazer com vocês. Então, essa história de a teologia da prosperidade, Deus não é um Deus de barganha. Deus quer você, Deus não está preocupado com o seu dinheiro, com corrente, não sei de que fazer isso. Deus não está preocupado nada disso. Isso que está totalmente fora dos planos dele. O que Ele quer em você, o seu coração, a sua entrega, o seu trabalho, a sua devoção. É isso que Ele quer. Infelizmente o tempo passou. Passou. Nessa brincadeira eu gastei aqui quase 1 hora. Hoje eu fiz 9 horas. Fica aí.
Pai querido, por essa classe, em nome do Senhor Jesus, no poder do Teu Espírito Santo, te peço, Senhor, que guarde todas estas pessoas que estiveram aqui e que estarão noutros momentos também. Que a Tua graça, a Tua bondade, o Teu amor, o Teu perdão, a Tua misericórdia se estenda sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Bom sábado.